O fascinante mundo da medicina indígena americana, antes de 1491, revela uma história de conquistas inovadoras em ciência e tecnologia nas Américas. Na Mesoamérica, os povos indígenas desenvolveram sistemas complexos de escrita, calendários e livros. Na América do Sul, há mais de 5.000 anos, criou-se uma máquina de contabilidade precisa. Em todo o hemisfério ocidental, o conhecimento sofisticado e o uso medicinal de plantas têm sido praticados por milênios. Conquistas como o desenvolvimento do número zero e a prática de cirurgia cerebral destacam-se como avançadas para sua época. Homens e mulheres indígenas estudaram e administraram milhares de espécies de plantas para fins curativos. Etnobotânicos qualificados adaptaram essas plantas para usos como sedativos, analgésicos e outros medicamentos. A medicina indígena envolvia um profundo conhecimento da química das plantas e de suas interações como remédios. Apesar da tendência na tradição ocidental de rotular a medicina nativa americana como primitiva, os curandeiros indígenas utilizavam métodos empíricos para identificar plantas e seus alcaloides curativos. Um exemplo é a planta mil-folhas, usada para acelerar a coagulação do sangue em feridas. Outras plantas, como a erva doce, eram usadas em contextos cerimoniais. Muitos medicamentos modernos, como a aspirina derivada do ácido acetil salicílico encontrado no salgueiro, têm suas origens em descobertas de povos indígenas. Estas substâncias foram incorporadas à prática médica ocidental em formas como cápsulas, pílulas e injeções. Antigos manuscritos, como aqueles que detalham plantas usadas pelos astecas, mostram evidências de tratamentos para uma variedade de doenças, incluindo câncer. A cirurgia cerebral era praticada nas Américas há milhares de anos, como evidenciado por crânios encontrados em escavações arqueológicas que mostram sinais de trepanação e outros procedimentos cirúrgicos. Estas práticas demonstram habilidades cirúrgicas avançadas e uma compreensão profunda da anatomia humana pelos povos indígenas. Essas contribuições à medicina não foram apenas inovadoras, mas também formaram a base para muitos tratamentos médicos contemporâneos. Elas destacam o legado duradouro e a sofisticação científica dos povos indígenas das Américas muito antes da chegada de Colombo. Os indivíduos no campo de batalha frequentemente eram submetidos a tratamentos médicos cruciais. Aqueles com fraturas compostas corriam o risco de perder um membro, a menos que intervenções imediatas fossem realizadas. Cirurgias eram realizadas, onde suturas feitas de cabelo ou fibras eram usadas para lavar feridas. Os ossos longos quebrados eram realinhados através de pregos intramedulares, uma técnica equivalente aos esporões ósseos ou de madeira inseridos nos ossos para permitir a cura adequada. Essas práticas eram difundidas em toda a América do Sul, Mesoamérica e América do Norte. A presença e persistência dessas técnicas ao longo de uma antiguidade tão remota indicam um profundo domínio dos antigos nativos americanos sobre ciência, tecnologia e medicina. A tradição dos medicamentos baseados em plantas tem sido fundamental no tratamento de doenças por milhares de anos. Os tratamentos utilizados pelos praticantes são enraizados em um conhecimento profundo das propriedades das plantas e habilidades de cura transmitidas através das gerações. Além do uso de plantas, outras práticas tradicionais como a acupuntura, massagem e tai chi têm sido parte integrante das terapias de cura chinesas por milênios. Na África do Sul, o muti, feito de árvores e plantas, desempenha um papel crucial na assistência médica, especialmente em cuidados maternos e tratamento de doenças. Os povos indígenas em toda a América também empregaram amplamente plantas, árvores e outros recursos naturais em suas práticas de cura tradicionais. Essas práticas valorizavam a interconexão entre bem-estar físico, mental, emocional e espiritual, fornecendo suporte médico essencial para milhões de pessoas. Muitos medicamentos desenvolvidos por povos indígenas
continuam a ser utilizados na medicina alternativa moderna. As tradições orais dos povos indígenas nas Américas frequentemente incluem referências a astros como Sol, Lua, estrelas e planetas. Eclipses solares e lunares eram frequentemente marcados por eventos políticos e culturais que ainda são celebrados centenas de anos depois. Na Mesoamérica, o planeta Vênus desempenhou um papel crucial no desenvolvimento dos calendários mais sofisticados do mundo antigo. As civilizações como os maias usavam calendários que combinavam precisão astronômica com ciclos lunares e solares para registrar o tempo de maneira complexa e precisa. Os maias foram pioneiros no uso do número zero em sistemas de contagem, um conceito crucial que ampliou enormemente suas capacidades matemáticas e astronômicas. Seus avanços na escrita, registrada em mais de 800 hieróglifos exclusivos, refletem uma civilização profundamente letrada e avançada, cujos conhecimentos científicos eram muito à frente de seu tempo. Esses registros escritos eram frequentemente pintados em paredes, esculpidos em pedra e registrados em códices de papel de casca de árvore, embora muitos desses tenham sido destruídos após 1491 pelos colonizadores espanhóis. Alguns murais e esculturas ainda existem, descrevendo a vida cotidiana e eventos importantes como batalhas e conquistas. A linguagem usada para registrar o mundo maia revela uma civilização culturalmente rica em histórias, que davam um valor significativo à preservação de sua história para as gerações futuras. Agora sabemos que eles possuíam uma tradição completamente alfabetizada, com mais de 800 caracteres. Não era apenas logográfica, mas também fonética, assim como escrevemos em letras maiúsculas e itálico. Eles tinham mais fontes do que se pode imaginar. Hoje, cerca de 90% dos glifos maias foram decifrados, revelando uma riqueza de conhecimento sobre esta civilização. O desenvolvimento de sistemas de escrita ocorreu de forma independente na Mesopotâmia e no Egito, cerca de 5.000 anos atrás. Outras sociedades que desenvolveram sistemas de escrita desde tempos antigos incluem os olmecas e maias na Mesoamérica e os chineses na Ásia. A escrita mais antiga da Mesopotâmia era feita com um instrumento em forma de cunha que fazia marcas em tábuas de argila, inspirando outras sociedades vizinhas a utilizar pictogramas como base para seus sistemas de escrita. A Pedra de Roseta foi criada há mais de 2.000 anos e apresenta textos em egípcio e grego em 3 scripts diferentes. A mensagem na pedra foi registrada por sacerdotes em homenagem ao faraó egípcio. A escrita maia evoluiu de um sistema desenvolvido anteriormente pela sociedade olmeca na Mesoamérica, usando mais de 800 símbolos. Os escribas maias registraram eventos políticos e religiosos significativos em livros dobráveis chamados códices. A evolução dos primeiros sistemas de escrita na Mesoamérica, Ásia, África e Oriente Médio oferece uma visão dos mundos dos povos antigos que remonta a milhares de anos. Cerca de 2.000 anos antes do desenvolvimento de um sistema de escrita na Mesoamérica, um sistema único para armazenamento de informações foi inventado na América do Sul. A descoberta de um dispositivo de cordas com nó chamado quipu na cidade de Caral, com 5.000 anos, o torna um dos mais antigos instrumentos de manutenção de registros do mundo. O quipu era um sistema de contabilidade codificado para sociedades pequenas e grandes na América do Sul. As informações e dados eram registrados usando vários fios ou cordas com nós amarrados ao longo de um cordão principal. Era um artefato essencial para ferramentas de contagem de números para registrar quantidades e qualidades de produtos. Era essencial para a sociedade complexa de Caral organizar o trabalho necessário para construir uma pirâmide ou para gerenciar a distribuição de bens. Quase 4.000 anos após seu uso inicial pelo povo de Caral, ainda era uma ferramenta de manutenção de registros importante nas culturas andinas, incluindo o Império Inca. Uma das funções principais do quipu era registrar números como tributos populacionais e níveis de produção de culturas e arte.
Outro exemplo de quipu encontrado no sítio de Caral provou ser muito mais antigo do que os encontrados no período Inca. Os primeiros quipus de Caral eram feitos de algodão, enquanto os do período Inca eram geralmente feitos de lã de alpaca. As informações eram registradas no dispositivo por meio de variações na cor do fio, comprimento, tipo de nó, localização na corda e até mesmo na forma como o cordão era torcido. O quipu utilizava um sistema numérico de base 10, com nós feitos em intervalos específicos para indicar grupos de dezenas, centenas e milhares. Os incas tinham especialistas treinados para guardar informações e também memorizavam histórias associadas a elas. Alguns pesquisadores sugeriram que o quipu também era usado para registrar histórias orais e genealogias, mas decifrar essas histórias seria desafiador. Hoje, o uso do quipu na América do Sul por vários milhares de anos demonstra o importante papel econômico e de manutenção de registros que este dispositivo desempenhou nas sociedades andinas sucessivas.